Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência a essa longa jornada aí do protocolo CAN, né? Nas últimas aulas a gente viu uma introdução e o enquadramento do protocolo CAN e hoje nós vamos falar de um protocolo que geralmente está sob as camadas que são providas pelo barramento CAN, que é o CANopen, né? Então vamos lá. Então, pessoal, o barramento CAN, ele existe já há muitos anos e ele é utilizado já há muitos anos como camada física e de enlace para uma grande quantidade de protocolos eh, usados para os mais variados objetivos, né? Então, nós temos o DeviceNet como uma rede de controle industrial que usa o CAN. Então, ele provê as camadas superiores, né, dos protocolos. Nós temos o protocolo SAI J1939, né, o J1939, que é um protocolo muito utilizado, por exemplo, em maquinária agrícola, né, plantadeira, colheitadeira, em algum veículo comercial pesado, como caminhão, aquelas retroescavadeiras, né? Então, é onde mais se utiliza o J1939. Daí nós temos o CANopen, né, que surgiu em 1995, que praticamente pode ser aplicado em qualquer tipo de aplicação. A gente vai ver um pouco de quais são as aplicações. E em 2017 nós tivemos o surgimento do CANopen FD, que é derivado do CAN-FD. Então a gente não pretende abordar esses protocolos da linha FD ainda, né? Mas a gente percebe que tem vários protocolos, né, que utilizam o barramento CAN como sendo a sua camada física e de enlace. Então, qual que é a ideia do CANopen, né? E por que que eu vou falar inicialmente de CANopen? Primeiro porque ele é um protocolo daqueles que permite vocês fazerem qualquer aplicação baseada em CAN, né? Ele foi originalmente pensado, né, ou projetado para controle de máquinas orientadas ao movimento. Então, aquelas máquinas, por exemplo, em montagem de carros, assim, né, que têm movimentos coordenados, né? Então, ele é uma rede pensada para controle em tempo real de motores de passo, servomotores, qualquer tipo de motor, né? Então, algumas das vantagens que a gente tem ao utilizar o CANopen é a interoperabilidade praticamente transparente entre os dispositivos na rede e um método padronizado de configurar os dispositivos. Então, vocês vão ver que tem um objeto lá dentro do CANopen que permite isso. Então, o que vocês vão perceber durante essa aula é que o CANopen é um protocolo extremamente complexo, mas ao mesmo tempo ele é muito poderoso e se a gente usar essas ferramentas padronizadas de configuração, nós vamos ter algumas vantagens em utilizar essa rede, tá? Então, algumas aplicações bem conhecidas do CANopen são a automação industrial, né? Robótica, aquelas correias transportadoras, empresas, robôs, linha de montagem, né? Então, qualquer praticamente equipamento de automação industrial. Também é muito utilizado na medicina, né, com equipamento de raio-x, aquelas camas de paciente com controles, equipamento de hemodiálise, né? Então, coisas que precisam de alta confiabilidade. De certa forma, ele é utilizado em alguns maquinários pesados, em trens, embarcações, né? E na agricultura. Apesar de que nesse tipo de aplicação é mais comum a gente ver o J1939 do que o CANopen. Bom, por que eu digo que o CANopen é um protocolo, de certa forma, complexo, né? Então, quem provê a camada física, a camada de enlace no CANopen é o barramento CAN, né? E isso é especificado, né, na ISO 11898-1 e 11898-2. Apesar de que a CIA, né, depois vocês vão ver um pouco mais o que é a CIA,
ela também provê algumas informações de camada física para o CANopen, que é o CIA 301 e o CIA 303-1. Então aqui a gente tem definições de tempo de bit e aqui a gente tem definições de conectores e cabos. Bom, então o CANopen provê todas as camadas do modelo OSI? Não necessariamente, né? Então vocês vão ver que algumas das documentações do CANopen tem alguma coisa que permeia a camada de rede. Nós temos um tipo de comunicação dentro do CANopen que tem a camada de transporte. O CANopen tem, a partir do documento CIA 301, os tipos de dados e regras de codificação. Então, ele tem, de certa forma, descrição de camada de enlace, de apresentação. E a camada de aplicação, sim, ela é bem definida, né, com alguns objetos aí, que são os NMTs, o Heartbeats, SDO, PDO, Sync. Então, tudo isso a gente vai ver. E acima de tudo isso, né, nós temos o nível de dados em que nós temos perfis de aplicação. Né? Então, um perfil de aplicação bem conhecido é o perfil de aplicação para dispositivos médicos, que é o CIA 412, e que ele descreve como que a gente usa essa comunicação provida pelo CANopen para implementar equipamentos médicos. Então a gente tem perfis para várias coisas, por exemplo, controle de motores, para inclinômetros, tem perfil de aplicação para muita coisa. Então, o CANopen é, de certa forma, um protocolo bem complexo, porque a gente percebe isso pela própria documentação dele. Aqui é só um pedaço das N documentações que a gente tem vinculadas ao CANopen, que são providas pela CIA, né, que é uma organização, né, que tem como objetivo definir padrões, né, do uso da rede CAN para diversas aplicações, né? E, em geral, essas documentações são pagas, né? São normas pagas, né? Então, cada um dos pedaços da especificação do CANopen fica em um desses documentos. Então, aqui eu dou um exemplo para vocês, que é o CIA 301, que ele define a camada de aplicação da rede CANopen e os perfis de comunicação. Vocês vão entender um pouco do porquê que ele define perfis de comunicação também, né? E eu peguei um pedacinho aqui, ó. Vejam bem que eu já estou na seção, né, no capítulo 9 aqui do documento, em que ele define os objetos de comunicação, em que aparecem os PDOs, SDOs, entre outros objetos da rede CANopen. Tá? Para a gente entender essa rede, existem 6 conceitos que têm que estar bem dominados, eu diria assim, né? Então, por que eu chamo de introdução ao CANopen essa aula? Então, a gente vai ter uma noção do que são esses 6 conceitos que regem o comportamento do protocolo, e em ter o entendimento desses 6 conceitos, a gente consegue ir mais para o uso da rede e entender como é que eu usaria essa rede. Então a gente vai falar de cada um desses 6 conceitos a seguir e a gente vai começar pelos modelos de comunicação. Então, qual que é a ideia de ter modelos de comunicação? Em geral, um protocolo de rede ele é cliente-servidor, ou ele é mestre-escravo, ou ele é produtor-consumidor, mas o CANopen ele é as 3 coisas. Então, numa rede CANopen, eu posso ter um dispositivo que em algum momento ele é um cliente ou um servidor, em algum momento ele é um mestre ou um escravo, e em algum momento ele é um produtor ou um consumidor. Inclusive ele pode ser produtor e consumidor, ele pode ser cliente e servidor. O único caso em que não existe é que ele ou é mestre ou ele é escravo, né? Então a gente tem os 3 modos de comunicação ao mesmo tempo numa rede CANopen. Então, para que a gente usa o modo de comunicação mestre-escravo? Geralmente ele é usado para diagnóstico e gerenciamento de estado de dispositivos. Então, o que significa? Se eu tenho alguém que coordena essa rede, geralmente ele vai ser o mestre. Então,
Quando eu estou usando esse padrão de comunicação, nesse modelo de comunicação, cada dispositivo vai ter um identificador único que vai de 0 a 127. Né? Em que 0, na verdade, é o endereço de broadcast da rede, também muitas vezes, né? Então, geralmente, a gente usa identificador de 1 a 127. E não pode haver identificadores duplicados na rede. Né? Então, pessoal, esse 127 ele é um limite lógico, porque se a gente pensar lá na CAN, ela tem como identificador 11 bits. Né? Então, esse limite lógico é um uso limitado dos 11 bits de identificador do barramento CAN. Mas também ele é um limite lógico porque pode existir um limite físico que acontece antes do limite lógico, né? Então, dependendo do transceiver CAN que vocês estão utilizando, vocês podem ter no máximo 32 dispositivos. Então, não vai fazer sentido vocês usarem endereço acima do endereço 32. Então, o que é esse limite lógico, né? O limite lógico é o seguinte, pessoal. O código identificador da rede CAN é 11 bits, mas esse código de 11 bits numa rede CANopen, ele se chama CANopen Object Identification, o COB-ID. E no COB-ID nós usamos 7 bits, também apagado aqui, nós usamos 7 bits para identificação do nó e 4 bits para identificar o código de função. Né? Então, como a gente usa 7 bits para identificar o nó, o endereço pode ir no máximo até 127. Então, quando eu uso o modelo de comunicação cliente-servidor, né, as diferenças que eu tenho no mestre-escravo para um cliente-servidor de qualquer rede também são utilizadas aqui na CANopen. Né? Então, o mestre, geralmente, ele é o gerenciador da rede. Então, geralmente, ele envia solicitação para um ou mais escravos e pode coordenar a rede no sentido de dizer, pedir para um escravo parar, para ele resetar a comunicação, né? Então eu posso fazer vários comandos e o escravo tem que executar esse pedido do mestre, né? Já um cliente, ele pode enviar e receber dados para qualquer dispositivo, né? E, teoricamente, qualquer dispositivo poderia ser um cliente, qualquer dispositivo poderia ser um servidor. Né? Então, na rede CAN, a gente tem um modelo de dados chamado dicionário de objetos. Então, imagine que eu tenho vários, como se fossem os registradores da Modbus, eu tenho vários dados com endereços específicos. E quando eu sou um cliente, eu posso fazer a leitura desses dados ou eu posso sobrescrever esses dados, eu posso mudar esses dados. Então, esses processos eles são conhecidos como processos de upload ou de download. E quando eu for falar sobre os serviços de comunicação que fazem esse tipo de operação, eu explico um pouco melhor qual que é a ideia desse processo. Então, diferente do mestre-escravo em que vem uma solicitação e tem que ter uma ação para essa solicitação, o cliente-servidor é mais para modificar dados ou ler dados em algum dispositivo. Já o modo de comunicação produtor-consumidor, geralmente ele parte do preceito de que vocês têm dispositivos produzindo dados, né, que são transmitidos por broadcast, e vocês vão ter alguns dispositivos que têm interesse nesses dados, que são os consumidores. Então, apesar da transmissão ser broadcast, ou seja, todo mundo que está naquele barramento recebe a informação, como só alguns podem ter interesse, a gente chama que essa comunicação ela opera como um multicast. Ou seja, eu transmito um dado e alguns dispositivos da rede têm interesse nessa informação. Né? Então, o produtor ele transmite dados sem uma requisição específica, se ele estiver usando o modo push, ou ele pode transmitir dados por uma requisição específica, que é o modo pull. Né? Então, o que pode acontecer? O produtor pode ficar produzindo dados periodicamente, ele pode ficar produzindo dados quando ocorrer uma mudança de estado na informação que ele está transmitindo, ou pode ser que
alguém que tem interesse no dado peça pelo dado, né? Então, eu tenho uma requisição para daí ter uma transmissão de dados, né, do produtor. Bom, o quadro do CANopen, né, ou pelo menos a forma com que o CANopen usa um quadro de rede CAN, é dessa forma apresentada aqui, né, em que o identificador da rede CAN de 11 bits é dividido entre identificador de 7 bits do nó e código de função de 4 bits, algo que a gente já falou, né? Já o DLC da rede CAN, que é o Data Length Code, ele é usado dependendo de qual protocolo interno do CANopen, de uma forma ou da forma tradicional do CANopen. Então, vai depender do tipo de serviço do CANopen. E o data field do quadro CAN vai ser os próprios dados que vão ser transmitidos numa rede CANopen. Então, diferente de outros protocolos, o CANopen ele pega um quadro da rede CAN, é quadro porque a gente está lá em camada de enlace, e usa ele como se ele fosse um pacote de dados, um pacote lá da camada de aplicação. Então, ele é um protocolo um pouco diferente do tradicional. Então, eu não vou empacotando coisas e eu vou aumentando o cabeçalho. Eu uso o próprio cabeçalho que já existe lá na camada de enlace, que é a identificação e DLC, para transmitir um dado do CANopen de uma forma bem específica. A maior parte dos protocolos que usam o barramento CAN como camada física de enlace faz isso. Então, qual que é a ideia dos códigos de função, pessoal? Então, eu tenho 4 bits que vão identificar que tipo de objeto de comunicação eu estou utilizando. Então, se eu usar o código de função tudo zero, eu estou usando o objeto de comunicação NMT. Se eu usar o código de função 1, eu estou usando o código de função de objeto, né, 1. Se eu for transmitir um STO, eu vou usar o 1011. E isso significa algumas coisas, pessoal. A primeira delas é que isso aqui é um protocolo, é um objeto de comunicação usado no protocolo mestre-escravo. Então, geralmente quem transmite essas informações é um mestre, e geralmente essas informações elas são sem confirmação, né? Mas o que significa também? Que o COBE ID, como ela é por broadcasting, né, significa que geralmente uma mensagem NMT ela tem o COBE ID 0, porque ela não identifica para quem que ela é para todos, e o código de função é 0. E isso forma faixas de COBE ID. Então, se eu tiver uma mensagem NMT, ela é 0. Se eu tiver uma mensagem do tipo sync, ela é com COBE ID 80 sempre. Se ela for uma mensagem de emergência, ela vai do 81 ao FF. Se ela for uma mensagem de tempo, ela usa o COBE ID 100, hexadecimal, né? Se eu for um PDO de transmissão, ele vai do COBE ID 181 até o 1FF e assim por diante. Então, dependendo do objeto de comunicação, eu tenho uma faixa de identificadores COBE ID. Vocês vão entender um pouquinho melhor como que esses identificadores são formados a seguir. Mas o que isso significa, pessoal? Esse número aqui. Que, em geral, uma mensagem NMT ela não tem um endereço ou um destinatário específico, né? Então, já os PDOs, os SDOs, ela vai para um COBE ID de 1 até 127. Então, eu posso estar especificando para quem que vai essa mensagem. Então, são mensagens que têm especificação de identificação e mensagens que não têm especificação de identificação. Então, aqui eu tenho um exemplo de um transmite STO, né? Um STO de transmissão. Então, por que ele é assim? Porque ele tem o código de função 1011, né? Esse 1011, e ele tem como destino o nó 5. Então, isso aí forma um COBE ID 585, onde 5 é o identificador do nó e o 58 identifica que isso aí é um código de função transmissão da STO.
né? Então esse 8 aqui fica meio estranho, né? É porque aqui eu tenho 7 bits mais 1, né? Então esse 8 aqui sai daqui e o 5 sai daqui. E esse outro 5 sai do resto do código de função aqui. Então, por isso que um STO de transmissão, ele vai do 581 até o 5FF, né? Então essa é a faixa de uso dele. Tá? Então, eu tenho o 581 como sendo um STO de transmissão para o dispositivo 1 e o 5FF um STO de transmissão para o dispositivo 127. Então, é por isso que eu tenho essa faixa de COBE IDs. Mas mais importante que isso, pessoal, existe um motivo para o qual os códigos de função são assim. E o motivo é a arbitração da rede CAN. Então, notem que a mensagem mais importante da rede CAN é a mensagem NMT, porque ela tem tudo zero. Então, se lembrem que a arbitração da rede CAN ela dá mais prioridade para os bits que começam com zero, né? Então, a mensagem mais importante é a NMT e a mensagem menos importante é a heartbeat. Então, se eu tiver dois nós tentando transmitir ao mesmo tempo numa rede CAN-Open uma mensagem NMT e uma mensagem de transmissão de STO, já no primeiro bit, pela arbitração, quem ganha é a mensagem NMT. Já continuando, para um mesmo tipo de função, por exemplo, a transmissão de um STO, daí a prioridade vai ser dada pelo identificador do nó. Então, o nó com o identificador menor é mais prioritário que o nó com o identificador maior. Então, existe um motivo para esses códigos de função serem dessa forma. Então, vamos lá. Bom, então tendo visto que a gente tem 3 modelos de comunicação, agora a gente vai falar um pouco sobre os protocolos de comunicação. E daí, professor, agora confundiu, né? O CAN-Open não é um protocolo de comunicação? Ele é, mas na verdade ele é um conjunto de protocolos de comunicação que tem objetos de comunicação diferentes. Então, eu tenho aqui um objeto de comunicação que é o PDO, um objeto de comunicação que é o STO. Cada objeto de comunicação tem associado a ele um protocolo de comunicação. Então, vocês podem ver que a rede CAN-Open é uma rede bem diferente do tradicional. Então, agora a gente vai falar sobre os protocolos de comunicação e os estados dos dispositivos que têm associação com alguns desses protocolos de comunicação. Então, os protocolos de comunicação da rede CAN-Open são esses, e nós vamos falar especificamente de cada um deles a partir de agora, em que o gerenciador da rede é o primeiro protocolo que nós vamos comentar, né? O que eu vou comentar, né? Então, esse protocolo NMT, geralmente ele é utilizado para controlar o estado dos dispositivos. Então, eu monitoro os dispositivos e detecto condições de erro por esse protocolo. Então, o estado no dispositivo geralmente é iniciando, parado, pré-operacional ou operacional. Vocês vão entender um pouco melhor isso aqui na sequência, né? Então, para alterar esse estado, o mestre NMT, então vocês notem que o protocolo NMT é um protocolo mestre-escravo, ou seja, o mestre solicita, os escravos cumprem, né? Ele geralmente envia, né, uma mensagem de 2 bytes, em que a gente tem o CAN ID sendo 0, né? Então, tudo é 0, porque o código de função é 0 e ele é uma mensagem de broadcast, então o node ID é 0. Todos eles recebem e processam, né? Mas, o primeiro byte de dados, ele identifica qual é o comando, e o segundo é o endereço do destinatário, né? Então, apesar dele ser um protocolo mestre-escravo, e eu estar passando aqui que é uma mensagem de broadcast, dentro da aplicação do objeto NMT, o segundo byte é o endereço do destino dessa mensagem. Então, se eu deixar esse byte, o segundo byte, como sendo 0, daí sim essa mensagem é broadcast. Se isso aqui tiver um identificador diferente de 0,
Então a mensagem é para um dispositivo específico. Daí vocês vão me perguntar, mas professor, por que tem 2 identificadores para dizer que é um broadcast? Então, por que eu já não boto o identificador aqui? Por um simples motivo. As mensagens do tipo NMT, elas não têm resposta. Não é que nem Modbus. Não é pergunta e resposta. Vem um comando e vocês têm que executar. Então, não tem resposta da execução do comando. Pode parecer um pouco estranho, mas as mensagens NMT elas têm um complemento. Então, se eu quiser mesmo sincronizar que todos os dispositivos da rede entram em operação no momento, o que eu vou fazer? Eu vou mandar um comando para eles entrarem em operação, vou mandar o endereço 0 e o comando com COBE ID 0. Então, essa é a ideia. Então, com o protocolo NMT, eu consigo fazer os dispositivos saírem do estado pré-operacional para o operacional ou para o parado. Então, o que significa tudo isso? Quando eu estou no modo pré-operacional, os PDOs não podem ser transmitidos. Somente mensagens do tipo NMT, STO, SYNC e emergência. Quando eu estou no modo operacional, eu posso utilizar todos os tipos de objetos de comunicação do CAN-Open. No modo parado, o único objeto de comunicação que eu recebo é o NMT, porque daí eu preciso receber ele para poder passar para pré-operacional ou operacional. Então, para que serve o estado pré-operacional, pessoal? Para configurar os dispositivos. Então, durante o estado pré-operacional, um gerenciador da rede vai parametrizando os dispositivos na rede. E quando ele manda um comando para passar para operacional, daí a rede começa a operar propriamente dita. E no modo parado eu só recebo NMT porque com os comandos NMT eu consigo entrar em pré-operacional ou operacional. Então, existem algumas possíveis transições. Então, do pré-operacional eu posso ir para operacional ou para parado. Do operacional eu posso ir para pré-operacional ou para parado, e do parado eu posso ir para pré-operacional ou para operacional. Então existe uma certa possibilidade aí de transições de estado. E aqui é uma tabela só que resume que tipo de serviço está disponível em cada estado. Então o mais notável é que o PDO é um serviço que nunca está disponível em nenhum estado que não seja operacional, e vocês vão entender o porquê disso. Bom, o segundo protocolo que nós temos dentro da rede CAN-Open é o protocolo de sincronização. Então, o que diz o que ele fornece? Ele é o mecanismo básico de sincronização da rede. Então, imaginem que eu queira que todo mundo de forma síncrona execute alguma coisa. Ou que uma série de mensagens sejam trocadas a partir de um comando de sincronização. Então, daria para dizer que esse protocolo SYNC ele fornece um jeito de eu disparar um objeto de sincronização periódico que faz com que a rede funcione por passos, digamos assim. Então dá para lembrar alguns protocolos de camada de acesso ao meio que a gente viu quando falou lá de camada enlace, Você lembra que a gente falava que tinha alguns protocolos que tinha alguém na rede que dava um bip lá na rede e a partir daquele bip era possível fazer algumas comunicações. Então esse sync é mais ou menos dessa forma, em que o período de transmissão desse objeto sync ele é totalmente configurável. Então, qualquer dispositivo CAN-Open pode gerar um sync, mas geralmente o que eu tenho é mais consumidores e geralmente um cara só fazendo o sync. Geralmente é o controlador da rede. Então, em muitos casos, o protocolo sync é usado para fins de gerenciamento de carga do barramento e significa que eu faço as transmissões só acontecerem quando eu receber um sync. Então, a ideia é mais ou menos essa.
Então a mensagem sync, ela é um quadro único de CAN. O identificador dela, o COBE ID, é 80, né? E ela não transporta dados, então o DLC é 0. Se eu tiver dispositivos compatíveis com o padrão SI a partir da versão 4.1, opcionalmente eu posso transmitir 1 byte de dados na mensagem sync, que é um contador, né? Isso é opcional nas redes CAN Open. Então, em geral, quem produz o objeto de sincronização é o mestre, é o gerenciador da rede, né? O modelo de comunicação é o produtor-consumidor, alguém produz, vários consomem, né? E opcionalmente eu posso ter um DLC1 em que eu transmito um contador. Então a cada novo sync, esse contador vai incrementando, né? O que isso significa, pessoal? Que a partir de uma mensagem sync eu posso coordenar as transmissões dos PDOs. Então, o que pode acontecer? Ó? Vem a mensagem sync, daí por ordem de prioridade, porque todos vão tentar transmitir ao mesmo tempo, né? Eu vou ter nós, né, com identificação 1, 2, 3, 4 até 127, transmitindo PDOs em sequência, e depois ocorre a transmissão dos RX PDOs, que vocês vão entender na sequência. Mas basicamente eu pego dados do dicionário de objetos, que vocês não sabem o que é ainda, e transmito todos eles em sequência a partir de um sync, e depois coloco dados no dicionário de objeto a partir do final da transmissão dos TX, né? E outros tipos de mensagem da rede acontecem depois do PDO. Então vocês já notam que o PDO tem prioridade em relação ao STO. Então eu vou ter um período de comunicação da rede em que os objetos síncronos têm que ocorrer dentro de uma certa janela de tempo. Então vocês comecem a notar que ela é uma rede preparada para sincronização, né? O que é muito importante em controle de malha fechada, por exemplo. Então a próxima mensagem são as mensagens de emergência. As mensagens de emergência, elas têm o mesmo identificador da mensagem de sincronismo, só que elas geralmente são geradas por um dispositivo, então elas têm mais o identificador do dispositivo. Então elas vão de 81 até 8FF, né? Então elas são acionadas por um erro interno do dispositivo. Então elas são transmitidas pelo produtor da emergência, então elas são do tipo produtor-consumidor, né? Elas estão num quadro único de rede CAN e elas são transmitidas uma vez por evento. Então deu um erro, você transmite uma mensagem de erro. E eu posso ter nenhum consumidor dessa mensagem ou alguns ou todos os dispositivos da rede consumindo essa mensagem. Então imaginem que eu tenho um gerenciador da rede e em geral ele vai consumir as mensagens de erro de todos os dispositivos. Mas imaginem que eu tenho uma malha fechada em que um dispositivo é o sensor e outro dispositivo é o atuador da rede ou o controlador. Então, pode ser que o controlador da rede queira consumir as mensagens de emergência de quem produz os dados para ele fazer o controle. Então, não é sempre só o gerenciador da rede que consome as mensagens de emergência. Então, as mensagens de emergência elas têm esse formato em que se usa 4 bytes de dados, em que eu tenho um código de 16 bits, que é o código de erro de emergência, um byte, que é o erro de emergência, e um terceiro byte, que é o número do erro de emergência. Então, vocês vão entender um pouco melhor por que eu tenho tanta mudança, né? Ou por que 13 informações de erro. Então, eu tenho um registrador, que é o registrador 1001, que informa o registrador de erro, né? Então, esse registrador de erro pode ser, por exemplo, um erro de corrente num valor ilegal, um erro de ou sobrecorrente no próprio dispositivo, né? Uma temperatura elevada no dispositivo, um erro de comunicação, um erro específico do fabricante e por aí vai, né?
Então, esse é um dos erros que a gente transmite aqui, né? Que na verdade seria esse, faltou marcar esse erro de registrador aqui. Tá? Esse primeiro código de erro, ele é um objeto que está no endereço 1003 e ele define ou predefine o erro, né? Então, aqui eu tenho códigos que são informados, inclusive, pelo fabricante. Então, quem é que define esses erros, né? Então, eu tenho alguns erros definidos nessa norma DS-301, alguns erros são definidos na DS-401 e algumas faixas de erro ainda podem ser faixas de erro de fabricante. Então, dependendo de qual que é o erro, eu posso ter um registrador de erro associado. Então, eu uso as duas informações para descobrir qual que é o erro. E, finalmente, eu tenho um terceiro erro possível, que é um erro de status do próprio fabricante. Né? Então, algumas coisas são pré-definidas, algumas coisas são definidas pelo fabricante. Então, eu posso usar uma combinação de 3 modelos de erros para tentar informar uma grande gama de erros dentro do protocolo de emergência. Então, vocês estão vendo que alguns deles têm a ver com a própria rede, né? Então, eu tenho um problema lá no barramento CAN. Então, eu vou informar aqui. Alguns dos erros têm a ver com o dispositivo. Eu tenho uma sobrecorrente, a tensão está abaixo do esperado, eu tenho uma falha de hardware específica, né? Então, combinando esses erros, eu tenho uma informação bem rica de erro numa rede CANopen. O próximo objeto que nós temos em nível de importância na rede CANopen é a estampa de tempo. Então, para que serve uma estampa de tempo? É meio óbvio, né, pessoal? Em geral, a estampa de tempo ela usa um protocolo produtor-consumidor, mas geralmente, apesar de ser produtor-consumidor, geralmente quem produz a estampa de tempo é o mestre da rede, o gerenciador da rede, e quem consome são os escravos. Por que disso? Geralmente eu tenho um dispositivo que sincroniza o tempo e eu tenho dispositivos que consomem o tempo para sincronizar o tempo da rede. Então vamos supor que eu teria um gerenciador da rede conectado numa internet que tem acesso a um protocolo superior de tempo que tira a informação de tempo de um relógio atômico e daí ele transmite esse tempo pela rede CAN para sincronismo. Então todos os dispositivos recebem essa mensagem ou consomem essa mensagem de tempo e obviamente, né, pessoal, como ela não é a mensagem mais prioritária da rede, eu posso ter jitter de tempo. Então tem que fazer alguns ajustes aí no tempo recebido devido à arbitragem que existe na rede CAN. Né? Então essa mensagem de tempo ela é fornecida em milissegundos após a meia-noite do dia 1º de janeiro de 1984. Né? Então esse é o dia zero da estampa de tempo, que nem o epoch time que a gente usa na internet. Então esse tempo ele tem 6 bytes, então ele usa 6 bytes do frame da rede CAN, né, do quadro de dados, né, em que 28 bits dessa informação, dos primeiros 4 bytes, são informações de milissegundo e 16, os próximos 16 bytes, né, os outros últimos 2 bytes, eles são a informação de quantos dias a partir do dia 1984. Então a informação de milissegundo ela fica nos primeiros 4 bytes. Essa mensagem tem identificador 100, porque ela tem esse 1 no identificador e ela não é para nenhum dispositivo específico, ela é um broadcast. Né? Então alguém produz e vários consomem. Daí eu chego nas mensagens do tipo heartbeat. Né? Então qual que é o objetivo do heartbeat? Na rede CAN são 2. Né? Um deles é enviar a mensagem da atividade. O que é essa mensagem da atividade? É dizer eu estou vivo. Então eu
projeto lá, cada dispositivo, para dar um batimento cardíaco lá, para dizer, ó, eu continuo vivo na rede. Mas ele também é utilizado para responder os comandos NMT. De que sentido, pessoal? Quando eu dou um heartbeat, dentro do pacote do heartbeat eu digo qual que é o meu estado na rede. Então, vamos supor que o mestre deu um comando NMT para dizer entre em modo operacional. No meu próximo heartbeat, eu vou dar a batida do coração e vou dizer estou operacional ou não estou operacional. Né? Então, o período de tempo desse heartbeat é configurável a partir de um parâmetro chamado Heartbeat Producer Time, dentro do tal de dicionário de objetos, que vocês não sabem o que é ainda. E como regra geral, o timeout de quem está consumindo essa informação de batida de coração é 2 vezes o período da produção do tempo. Né? E isso aqui é tudo a ver com a aplicação, né? A aplicação específica que vai configurar os tempos de heartbeat e do consumo de heartbeat. Né? Então, ele tem somente 1 byte de informação. Né? Ele é um produtor, então ele não é para nenhum dispositivo específico. Então, ele é uma mensagem de broadcast que começa com 7 e ele transmite mais 1 byte de informação, que é a informação que diz qual que é o estado. Né? Então, se ele transmitir como byte 7F, ele está em pré-operacional, 5 ele está em operacional, 4 ele está parado, 0 ele ainda está no processo de boot. Né? Então, esse quadro aí de dados, que ele tem um DLC 1, né? Ou seja, 1 byte de dados, vai informar o estado do dispositivo. Bom, pessoal, antes de entrar nos protocolos SDO e PDO, é muito importante a gente entender o que é esse dicionário de objeto. Né? O que é isso dentro da rede Canopy. Né? Então, basicamente, pessoal, todo dispositivo na rede Canopy tem que ter um dicionário de objeto. Esse dicionário de objeto é uma estrutura de dados padronizada que tem todos os parâmetros que descrevem o comportamento do objeto do dispositivo, né, do nó, na rede Canopy. Então, ele é parecido com um mapa de registradores lá da Modbus, mas ele é bem mais complexo que isso. Então, as entradas dos dicionários de objetos aqui, geralmente elas são indexadas por um endereço principal de 16 bits e um subindexador de 8 bits. Então, diferente do endereço do registrador na Modbus, que é um só, né, endereço 40.000, 40.001, 40.002, eu tenho um endereço principal e um subíndice. Então, eu posso ter, por exemplo, esse aqui é um exemplo bem tradicional, no endereço 1008 hexadecimal, com subíndice 0, eu tenho um nome de dispositivo na rede Canopy. Então, se eu tenho um nome que descreve aquele dispositivo, ele fica nesse endereço. Né? E por que subíndice 0? Porque a partir do subíndice 0 eu tenho o primeiro caractere daquela informação. Né? Então, quer dizer que eu poderia ter até 255 subíndices onde eu poderia pegar um caractere específico desse nome. Essa é a ideia. Então, as entradas no dicionário de objetos, elas têm alguns atributos. O índice e o subíndice, o nome do objeto, que eu dou, que depende do fabricante, o código do objeto, que vai dizer se ele é um array, se ele é uma variável, se ele é um record, isso aqui vai ter que ser entendido um pouco depois. O tipo de dado, se ele é uma string visível, se ele é um sinal sem sinal de 32 bits, né? Então, eu tenho variações dentro do tipo variável, por exemplo. Se ele é leitura escrita, só leitura ou só escrita. E a categoria do dispositivo que diz se ele é mandatório ou se ele é opcional. Então, quando eu tenho um código de Canopy, né, e eu tenho um dicionário de objetos, eu tenho algumas faixas lá dentro dos índices. Né? Então, dentro da faixa de endereço 1 até o 25F, eu tenho tipos de dados. Do 1 a 1000 até o 1FF, eu tenho as definições de comunicação. Aqui eu tenho dados de fabricante, dados de perfil específicos. Né? Então,
eu tenho locais específicos dentro do dicionário de objetos para colocar algumas informações e algumas delas são personalizáveis, inclusive. Tá? Mas o mais importante de tudo, pessoal, é que esses dicionários de objetos eles podem ser alterados. Né? Então, significa que usando mensagens STO, que nós vamos ver na sequência, eu posso reconfigurar um escravo, o que é extremamente interessante. Então, apesar do dispositivo ter uma certa modo de operação, eu como mestre, eu posso no início do boot do sistema enviar mensagens que sobrescrevem o dicionário de objetos no dispositivo e reconfigurar toda a rede pelo mestre. Né? Então imagine que eu tenha lá um processo todo automatizado numa indústria e eu quero mudar um pouco esse processo. Eu vou lá no mestre e gero um script que vai enviar informações que vão reconfigurar toda a rede e ao reconfigurar toda a rede, reconfigura um modo de operação daquela automação. Né? Então, ela é uma rede muito interessante. Bom, só que o dicionário de objetos ele é meio complexo de se entender. Então, foi criado um objeto chamado datasheet eletrônico que fornece uma forma legível do dicionário de objetos. Né? E associado ao datasheet eletrônico tem uma outra coisa chamada os perfis de dispositivo. Então vocês vão entender ou arquivos de configuração do dispositivo. Né? Então eu tenho um dicionário de objeto que pode ser gerado por uma combinação do datasheet eletrônico com um arquivo de configuração. Né? Então, se eu tiver um software específico, a partir desses arquivos que são entendíveis por um ser humano, eu gero um dicionário de objetos que não necessariamente é algo tão fácil de ler. Né? Então, na prática, pessoal, esse datasheet eletrônico passa, né, ou configurar uma rede Canopen, né, passa por ter softwares adequados que conseguem trabalhar com arquivos do tipo EDS e DCF. Né? Então, para simplificar essa ideia, então cada fabricante ou algumas normas, elas têm templates de dicionários de objetos a partir de arquivos do tipo EDS. Então, por exemplo, eu tenho um servomotor específico e esse servomotor específico, ele tem tudo o que precisa ter de informação de um dicionário de objetos para um servomotor. Né? Então, só que, apesar dele definir o que tem lá dentro das informações, ele não diz qual que é o valor. Ele diz, tem que ter tal informação, mas ele não diz qual é o valor dessa informação. Já o arquivo de configuração, né, ele é basicamente o seguinte, o cara pega o operador da fábrica, né, pega um arquivo EDS, edita esse arquivo, pode inclusive mudar o nome dos objetos lá dentro e gera um arquivo DCF que, além de ter quais são os objetos, tem a informação específica do valor. Né? Então ele diz qual que é o valor inicial ou qual que é o valor padrão daqueles objetos ou daqueles parâmetros. Né? Então, basicamente, um arquivo EDS ele vai ter algo assim, no endereço 1006, com subíndice 0, o nome do parâmetro é esse, ele é um tipo de objeto tal, o tipo de dados é esse, o limite inferior do valor que ele pode ter é esse, o limite superior é esse, o valor padrão é esse, ele é do tipo leitura e ele é mapeado por um PDO 0. Mas ele não diz qual que é o valor desse parâmetro. E daí no arquivo DCF, vocês têm tudo isso que tinha no arquivo EDS, mais o valor do parâmetro. Né? Então, como é que começaria esse dispositivo na rede Canopen? Com esse parâmetro existindo, mas com o valor do parâmetro começando em 15.000. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo de código que determina um objeto de dicionários. E vocês estão vendo aqui, aqui eu tenho o endereço e o subíndice. Então, endereço 1000, subíndice 0,
com parâmetros 85, tamanho 4, tem o tipo de dispositivo. Então, como é que eu entendo o que é essa informação? Então, essa informação basicamente é o índice, o subíndice, o atributo daquela variável, o tamanho dela e o dado em si. Então, essa é a ideia do dicionário de objetos. O que é esse atributo, pessoal? Esse atributo vai dizer se isso aí está armazenado na ROM, na RAM, numa EPROM, se pode ser lido, é uma variável que pode ser lido ou escrito por um comando STO, se é uma variável mapeada por um PDO de transmissão ou recepção, né? E se ela transmite automaticamente quando ela muda o valor do PDO, ou se... qual que é o modo, né, de operação do PDO, basicamente, e se ela é uma variável multibyte, né? Então, é isso que forma aquele valor do parâmetro aqui, esse valor aqui. E esse aqui é o tamanho da variável, né? Notem que o mapa de objetos ele é formado por variáveis que estão na ROM ou que estão na RAM. O que significa? Geralmente, se ela está na ROM, ela é só de leitura. Se ela está na RAM, ela pode ser leitura ou escrita ou só escrita. Então, basicamente, essa é a ideia. Aqui eu tenho uma tabela de valores que estariam na ROM nessa aplicação específica. E daí vocês podem ver que o endereço 1008 é do tipo string visível, tem o nome do dispositivo dado pelo fabricante e, nesse caso aqui, tem tamanho 21. Né? Então, se eu for naquela tabela aqui, ó, vocês vão ver que o 1008 está aqui. Né? Então, ela não tem subíndice, ela começa lá no primeiro caractere. Ela tem essas características aqui do tipo 5, né? Então, eu posso ver aqui nos parâmetros. Né? O que significa o parâmetro 5? Ó? É que ela é lida por um servidor STO, e ela está na ROM. É isso basicamente que ela tá dizendo dessa variável, né? Então ela não pode ser escrita, ela está na ROM, ela é só para ler mesmo. E o tamanho dela é 21 e o endereço do dado está aqui. Né? Então aqui é um exemplo de dado que está na ROM. Aqui nós temos o cadastro do dado em si. Né? Então eu fiz um exemplo aqui em que no endereço 1008 eu coloquei CanOpenNode FreeRTOS. Esse é o nome que eu dei para o dispositivo. Tá? E esse nome tem tamanho 21, acho que se não me engano ele continuava aqui, não está aparecendo. E já o vetor de dados da RAM é esse. Né? Então aqui estão todos os endereços de dados que ficam na RAM, né? Onde alguns têm tamanho único, alguns têm tamanho maior que 1. E o cadastro desses dados é feito nesse vetor aqui. Então, isso aqui é bem difícil de entender, pessoal, porque aqui são os cadastros de como que vai funcionar os PDOs, como que vai funcionar os SDOs, e é por isso que a gente tem que ter aquele cara chamado dicionário de objetos com esses arquivos legíveis, porque parar em cima dessas informações aqui e conseguir entender tudo que está descrito por esse mapa é muito difícil. Né? Então é por isso que tem software específico para CanOpen e eles têm lá o seu custo, né? Geralmente eles não são gratuitos, mas para a indústria isso é um valor muito ínfimo para ser pago. Né? Continuando, pessoal, então, entendido que existe um dicionário de objetos que tem muita informação, né? Então, se a gente for voltar aqui, ó, por exemplo, naquela tabela, vocês vão ver que, por exemplo, né, aqui eu tenho um mínimo de informação. Então, os parâmetros do heartbeat, né, o nome do fabricante, mas essa tabela aqui é enorme. Né? E, a partir de alguns protocolos, eu consigo ler e escrever dados nessa tabela em um dispositivo remoto. Né? Então, o protocolo que permite isso é o STO, ou o Service Data Objects. Então, o STO permite que um nó leia ou edite, né, ou mude valores do dicionário de objetos de outro nó. Então, esse protocolo ele é do tipo cliente-servidor. Então, o cliente faz uma requisição ao servidor e o servidor devolve uma resposta. Então, o cliente STO inicia a comunicação,
geralmente com um único servidor SDO, e o propósito pode ser atualizar uma entrada do dicionário de objetos, que a gente chama de procedimento de SDO download, ou ele pode ler uma entrada do objeto do dicionário de objetos do escravo, não, do servidor, que é chamado de upload. Né? Eu acho meio controverso esses nomes. Eu diria que se eu fosse escrever algo lá, eu chamaria de upload, e se eu fosse ler alguma coisa, eu chamaria de download, mas na Canopen é o inverso. Se eu estou lendo, eu estou fazendo um upload. Então aqui eu tenho um exemplo, né, de uma mensagem do tipo 605. Todo mundo recebe essa mensagem, mas somente o escravo de nós 5 é que responde essa mensagem com uma mensagem do tipo 585. Né? Então o 60 é uma requisição de STO, né? E a transmissão da resposta a um STO é um 58 com o ID 5. Então o destino é 5, aqui a resposta é do 5. Né? Então, como é que é formada essa mensagem? Então, o COBE ID da mensagem transmitida, ele é 605, onde o 60 diz que é um SDO, né? E o 5 é o identificador do destino. O CCS, ele é usado para dizer se eu vou fazer um download ou um upload. Né? E, notem o seguinte, ó, que isso aqui já está dentro do dado, no campo de dados do frame da rede CAN. Né? Então, o que isso significa? Que eu não estou mostrando o DLC, o DLC aqui, o tamanho da mensagem. Isso aqui já é parte do protocolo de aplicação do STO do CanOpen. Então, no primeiro byte de dados dentro do quadro CAN, os primeiros 3 bits vão dizer se é download ou upload. Tem um bit que não é usado. Depois tem 2 bits que são chamados de N, um bit que é chamado de E e um bit que é chamado de S. Então, qual que é a ideia? Esse bit E, ele diz se toda a mensagem está nesse quadro aqui ou se a mensagem é vários quadros. Então, o que esse protocolo está fazendo, pessoal? Ele permite segmentação, ele permite que um quadro STO seja transmitido em vários quadros CAN. Né? Mas se ele for um, significa que toda a mensagem está no primeiro quadro. Esse S diz se o tamanho da mensagem está dentro de N. Então, se tiver 1 e 1, significa que esse quadro é um quadro inteiro de STO e que o tamanho do quadro está em N. Mas o N, ele diz aqui, ó, ele tem a informação de quais bytes dos 8 bytes de CAN não tem dados válidos. Ele é o inverso, né? Então, não significa que o tamanho aqui é 3. Tanto que essa mensagem ó, tem 1 byte, mais 2 bytes, mais 1. Mas o dado do SDO é esse aqui. Ó. Então, na verdade, só tem 1 byte sendo transmitido. Então, qual que é a ideia? Quando eu tenho n igual a 3, eu só tenho um dado enviado porque eu tenho 3 dados não usados. É meio confuso, mas é essa a ideia. Né? Bom, e o que são esses outros bytes 1 e 2? Né? Então, aqui eu tenho a informação do índice. Né? Então, se eu quero mandar atualizar ou ler a informação do 1006, eu vou mandar nesse pedaço aqui da informação. E aqui eu tenho o subíndice. Então, vamos supor que eu queira ler o 1008, que é o nome do dispositivo. Eu vou mandar 1008 aqui, vou mandar 0 aqui, e não vai ter dados nenhum, porque eu estou pedindo para ler, eu não estou enviando dados. Né? Então, essa que é a ideia da mensagem. Tá? Como essa mensagem aqui nesse exemplo, ela é uma mensagem de download, ou seja, está atualizando algo. Ó, é download, aqui está sendo transmitido 1, né? Então ele está enviando um dado, e está mesmo. Né? A gente consegue ver pelo N aqui, né?
Então, a resposta dessa mensagem vai ser um STO de transmissão, que é o 585, do escravo 5, em que a resposta contém o índice, o subíndice e 4 bytes vazios, né? Então, na resposta não vem nenhuma informação de que ele escreveu aquilo, não tem informação do que foi escrito. Ela é uma resposta dizendo, ó, eu recebi o comando para esse índice e subíndice e eu executei. Basicamente é isso, né? Então, pessoal, como o STO ele tem dois identificadores, ele tem o identificador do dispositivo, o identificador do dado que ele quer mexer, isso aí meio que forma um canal de comunicação para escrever ou para ler aquele dado, né? Então, é muito importante que o STO ele tem segmentação e, ao mesmo tempo, multiplexação, né? Então, ele é o protocolo mais complexo, eu diria assim, da rede Canopy, né? E daí nós chegamos, e importante, né? Voltando aqui, com ele eu consigo reconfigurar todo o dispositivo, porque eu consigo escrever e ler todo o mapa de dicionário de objetos lá do dispositivo. Mas ele não é o protocolo principal quando eu estou usando o Canopy para controlar algo. Então, quando eu estou usando o Canopy para controlar algo, o protocolo principal é o PDO, tá? Que são os objetos de processamento de dados. Então, para que eu uso o serviço PDO? Para compartilhar dados em tempo real entre dispositivos ou nós, Canopy. Então, vejam que entra a palavra tempo real, né? Então, por exemplo, eu tenho sensores de pressão, de temperatura, de qualquer coisa lá na minha aplicação. Eles enviam esses dados em tempo real para quem tem interesse nesse dado, né? Então, vocês vão ver que o STO não é a melhor maneira de fazer isso, apesar dele permitir isso. Eu poderia fazer a leitura e escrita, ou pelo menos em sensores, né, a leitura de sensores por STO. Mas a gente tem que entender por que o PDO é melhor para isso, né? Quando eu tenho o STO, eu tenho uma sobrecarga. Qual que é a sobrecarga? Vai o endereço do índice, na verdade tem aquele controle, né, que diz se é download ou upload e o tamanho, 2 bytes de índice e mais 1 byte de subíndice. Então, dos 8 bytes da rede CAN, eu perco 4, só posso transmitir 4 dados, né? Quando eu tenho o PDO, todo ele é dado útil, os 8 bytes. Então, imagine assim que eu tenho interesse num sensor de temperatura, que é o sensor de temperatura 2, e a informação de torque de um dispositivo 5. Se eu quiser ler essas informações usando o STO, eu ia ter que ter 4 quadros CRAN, porque eu ia ter que ter a requisição da temperatura e a resposta à temperatura, a requisição do torque e a resposta do torque. Com o PDO, eu consigo transmitir num quadro CAN tudo isso, né? Então, como que isso funciona? Quando eu tenho um modelo de comunicação PDO, eu estou usando o produtor-consumidor. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que os primeiros 2 bytes do PDO é um valor de temperatura, que os outros 2 bytes do PDO é um valor de torque, e que os outros 4 bytes do PDO são um terceiro parâmetro qualquer, né? Existe uma forma de associar um PDO transmitido a um PDO recebido. Então, qual que é a ideia? Ao configurar um PDO de transmissão, eu estou produzindo dados. Ao configurar um PDO de recepção, eu estou consumindo dados. E eu posso associar os dois. Então, significa que se alguém produzir um dado, eu já recebo esse dado produzido num RPDO automaticamente, sem nenhuma sobrecarga, porque veio um quadro CAN, né, com 8 bytes de dados, todos os dados válidos, né? Então, note que nesse exemplo aqui eu consegui mandar 3 informações num quadro CAN. E essa associação de TPDO com RPDO é algo um pouquinho mais difícil de entender, e daí nós vamos fazer uma aula prática exclusiva para isso, para vocês entenderem como que isso funciona. Além disso, pessoal, o produtor ele pode ser configurado para
produzir o dado por um trigger de sincronismo, que nem a gente já viu, né? Então pode ser que ele produza dados a cada X milissegundos, ou pode ser que ele sempre produza dados sempre que o valor que ele está produzindo mude, né? Então ele é totalmente configurável, esse PDO, e por isso que ele é um dos objetos mais importantes do Canopen. Então qual que é a diferença do STO para o PDO? O STO ele permite vocês acessarem todos os objetos do dicionário de objetos de um dispositivo remoto. Ele funciona por requisição e resposta. Ele é usado para configuração e diagnóstico, né? E pode acessar dados de qualquer tamanho. Vamos supor que eu queira ler uma string enorme lá de 1000 bytes. Com STO eu consigo, porque ele consegue segmentar os pacotes e unir os pacotes de novo, que nem um TCP/IP faz, né? Já o PDO, ele otimiza o acesso a alguns dados, alguns objetos, dicionário de objetos, que são pré-selecionados na configuração, né? Ele pode ser autotrigável, né, por alteração de valor ou por sync, e ele envia uma mensagem por broadcast porque ele produz e alguém vai consumir, né? E o trigger pode ser por tempo, por evento, mensagem de sincronismo, tem várias formas de trigger de um PDO, né? Então eles são objetos bem diferentes para usos bem diferentes. Então qual que é a ideia quando eu monto um dispositivo Canopen? Eu tenho que entender que eu tenho um barramento CAN. Nesse barramento CAN eu tenho interfaces de comunicação, que tem 3 tipos de modelos de comunicação e 7 tipos de objetos de comunicação, né? Então, quem modela como que tudo isso vai funcionar com os dados da aplicação, né, é o dicionário de objetos. Então, o dicionário de objetos, que é configurado por um datasheet eletrônico e um arquivo de configuração, ele pega um perfil de aplicação de usuário e conecta esses objetos que descrevem essa aplicação na interface de comunicação Canopen, né? Então essa aqui é a ideia do esquema de como que eu projeto uma rede Canopen. Então ela é toda projetada a partir do dicionário de objeto, e cada tipo de dispositivo numa rede Canopen tem uma configuração diferente de dicionário de objeto. Como é que eu implemento isso, pessoal? Eu tenho que ter uma pilha de protocolo Canopen, né? E uma das mais conhecidas para dispositivos microcontrolados, por exemplo, é a Canopen Node. Ela tem suporte a Linux embarcado e dispositivo microcontrolado. Qual que é a ideia dela? Vocês têm uma inicialização da Canopen que basicamente inicia o barramento CAN, e ela tem algumas threads. Então, para o Canopen funcionar por ser uma rede complexa, eu sempre falei para vocês que protocolo complexo precisa de sistema operacional. Então, a Canopen Node, ela tem 3 threads, em que uma thread faz a parte de recepção dos pacotes e pré-processa os pacotes. Ela tem uma thread que gerencia tudo que é vinculado a tempo na Canopen, e tem uma thread principal que processa os SDOs, os heartbeats, tudo que é principal aqui na rede que não depende de tempo, né? E eu tenho uma thread opcional quando eu tenho um cliente SDO, né? Então, para eu implementar uma rede Canopen, eu preciso de sistema operacional. Isso tem que ser bem entendido, né? Então, nós vamos fazer, em algum momento, aí, uma prática em que eu vou mostrar um dispositivo Canopen funcionando, sendo configurado, como é que ele funciona, né? Então, não é algo tão simples, mas com uma ou 2 aulas a gente consegue ter uma ideia bem inicial, né? E obviamente, né, pessoal, os perfis eles foram criados para facilitar a nossa vida. Então, quando eu for configurar um dispositivo Canopen que é um encoder, eu vou pegar um perfil definido pelo CIA 406. Quando eu for configurar um inclinômetro, eu vou pegar o perfil 410. E dessa forma, por exemplo, controle de motor, né, o 402. Então, dessa forma, pessoal, quando eu for configurar um dispositivo Canopen, eu já pego um perfil pronto e edito os valores dele, de certa forma que fica muito mais fácil de configurar tudo aquilo que tem de recursos na rede Canopen se eu tiver esses perfis. E o perfil ele traz outra coisa, uma padronização, né?
Então é por isso que tem perfil para trem, né? Tem perfil para sistema de carregamento e bateria, né? Então tem perfil para sistema fotovoltaico, então eu tenho perfil para muita coisa na rede Canopy, o que me ajuda muito é a configurar essa rede de forma mais fácil, né? Então é inegável que ela é uma rede complexa, mas ter esses perfis e esses perfis definirem o dicionário de objeto fica muito mais fácil de utilizar a rede Canopy. Mas o que vocês têm que tirar de tudo isso? Toda essa complexidade, pessoal, permite algumas coisas que nem qualquer protocolo permite. Por exemplo, controle em tempo real, sincronização de controle de motor, né? Então, ela é uma rede extremamente interessante para automação industrial e aplicações que precisam de sincronismo e variados tipos de serviços, né? Como, por exemplo, o produtor-consumidor funcionando junto com o cliente-servidor, né? Então, inegável que é uma rede muito interessante, mas ao mesmo tempo complexa, tá? Então, numa próxima aula a gente vai ver a SAI J1939 e as diferenças dela para a Canopy, né? Também é uma rede de certa forma complexa, tem bastante utilidade, mas eu diria que talvez as duas principais do campo de veículos e automação seja essas duas, né, a Canopy e a J1939, e para redes industriais a DeviceNet tem bastante penetração também, né? Então a gente tem muita variação de rede baseada em rede CAN e isso demonstra o quão é confiável essa rede, porque veja onde é que ela é aplicada, né? Então eu uso o CAN em tudo que precisa de confiabilidade, num avião, num carro, numa planta industrial, né? Só que o CAN sozinho ele é muito simples. Então esses protocolos eles nos dão uma abertura para fazer uma aplicação mais complexa. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula.